Muito bem, meus amigos, muito boa noite, bom revê-los para mais uma aula, uma classe, um estudo da Bíblia, classe Conhecer, do Solo de Escritura. Uma alegria poder reencontrar vocês aqui todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Aos meus amigos aí, Amazias e Rafael, muito boa noite, prazer em revê-los também. Quero agradecer algumas pessoas que estão entrando, estão sendo convidadas aí por vocês. O Valdemir, a Maria Cristina, a Andréia e outros amigos que também estão assistindo, estão começando aqui conosco. Sejam muito, muito bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando, aprendendo, curtindo aí as nossas aulas, interagindo um pouco mais com a Bíblia. Hoje vamos falar de um tema muito importante em todas as Sagradas Escrituras, que é o tema da origem do mal. Como que começou o mal? Por que existe o mal? Por que isso nos afeta, né, como humanidade, como natureza, como criaturas? A gente vai estudar hoje um pouquinho mais sobre isso. E para a gente iniciar, como sempre, a gente faz uma oração. Eu queria pedir ao Rafael que fizesse essa oração inicial, dando início aqui ao nosso debate. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui mais uma noite, separando esse tempo para aprender mais de Ti, da Tua Palavra. Te pedimos mais uma vez que o Teu Espírito Santo guie nosso estudo, guie a nossa classe de hoje, e que possamos aprender hoje, com o ensinamento de hoje, como estar cada vez mais perto de Ti e viver uma vida de obediência ao Teu lado. Cuida de nós, é tudo que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje o Amazias vai estar nos conduzindo no estudo. Amazias, a batuta está contigo. Beleza, amigos? Muito obrigado. Uma alegria novamente estarmos juntos para mais um estudo da Bíblia. E deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Estão conseguindo ver aí? Tá, mas não tá a apresentação, mas isso. Tá. Só um segundo. Vê a apresentação? PowerPoint normal, não a... Agora deu certo? Agora deu. 100%. Vamos lá, então. Vamos seguindo. O tema de hoje é um tema muito importante porque ele vai nortear o contexto da narrativa bíblica. Nós iremos falar, então, hoje sobre a origem do mal. E você vai perceber que, na Bíblia, a luta entre o bem contra o mal, ela vai ser explícita durante toda a narrativa. E a grande questão é que, em alguns momentos, esses dois lados opostos vão entrar em conflito. E aí a gente vai perceber que isso vai ser do início ao fim da narrativa bíblica. Então é muito importante o tema de hoje para a gente poder entender o restante dos outros estudos que virão a seguir. O nosso estudo de hoje ele está baseado aqui em 3 pontos, né? Aqui nós temos esse esboço, né? Em 3 pontos principais. A questão do pecado, já que a Bíblia ela vai definir o mal como o pecado. Então a gente vai destacar o pecado no céu, o pecado na terra e o pecado no coração, né? E aí, Enes, como é que a gente pode entender como fica esse contexto, né? O que é esse negócio de pecado, né? A gente come pecado, né? O que é o pecado? Né? É um negócio palpável? Como é que eu posso entender para a gente poder, então, se contextualizar aqui na aula? Vai ser interessante essa aula, porque você vai encaixar bem, você vai entender bem o que estava acontecendo lá com os antediluvianos. Lembra da aula passada, da criação? O problema todinho que aconteceu lá, em que Deus teve que intervir na natureza, na humanidade, em tudo, pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Pecado, mal. E a gente vai ver um pouquinho algumas definições,
né, algumas definições assim, basilares que tem na Bíblia. Passa, por favor, Amazias, esse slide. Então, primeiro, a gente vai tratar dentro do esboço o pecado no céu. O que aconteceu lá? Como é que ocorreu e gerou esse grande conflito cósmico que nos afeta até hoje? Tá? Pode passar. Então, a gente trouxe aí para vocês, de forma muito simples, tá, gente? Muito simplória para você entender. Algumas definições de pecado na Bíblia. Você vê aí um conceito no grego e no hebraico. Portanto, a gente pegou um conceito de pecado lá do Novo Testamento e um conceito de pecado também no Antigo Testamento, para ficar bem simples para você entender. Então, do grego, a palavra harmatia quer dizer errar o alvo. Você vai ver essa palavra sendo usada lá no Novo Testamento como pecado. Ó, a pessoa que pecou, está pecando, né? Ele praticou um mal aqui. Você vai ver esse conceito de harmatia, né? Que significa errar o alvo. Dentro da teologia, nós temos um ramo da teologia, uma ciência, que estuda o pecado, que é chamada de harmatiologia. Vem dessa etimologia dessa palavra aí, ó. Harmatiologia, a ciência que estuda a origem e as consequências do pecado. Então, você vai ter um entendimento de pecado como aquele que quer acertar o alvo, mas errou. Você tem uma intenção ali, mas o tiro saiu errado. Você pensava em ir para um lado e foi para o outro. Mas também tem um outro conceito. Você vai ver aí no hebraico a palavra avar, né, transliterado, que você pode traduzir como rebelião. Você está sendo rebelde, contrário àquilo. Transgressão ou romper os limites. Você ultrapassou aquilo que estava delimitado, que não era para você ultrapassar. Você percebe que já dá um conceito de mais de deliberação, que você fez aquilo de maneira deliberada, proposital, né? E você vai encontrar muito na Bíblia também o conceito de iniquidade. A Bíblia mesmo vai Essa, explicar que iniquidade é a transgressão da lei. Vai, essa Amazias. questão da rebelião aí, antes, transgressão ou romper os limites, a questão de fazer o que é errado de forma deliberada, é justamente isso, né? Saber o que é certo e mesmo assim optar pelo errado. Seria isso, né? Exatamente. Você sabe, você tem consciência, porém, você escolhe fazer o errado. A gente vai ver o melhor, a gente vai especificar o melhor esse conceito aí. Abra sua Bíblia, vamos começar abrindo a Bíblia, lá em 1 João, capítulo 3, verso 4. 1 João 3, 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, veja, a Bíblia mesmo está dando um conceito de pecado. Pecado é a transgressão da lei, né? A lei, a gente vai estudar lá na frente, fazer um estudo só sobre a lei, aí você vai perceber que a lei protege, a lei guia, a lei orienta, né? O cunho da lei, o objetivo da lei é protetivo, né? A lei é cuidadora, né? Ela não deixa haver caos. E quando você transgride, você ultrapassa, você se torna rebelde, ou você rompe esse limite da lei, você está praticando a iniquidade. Quer ver outro conceito? Vai lá para o Antigo Testamento, livro de Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem os levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, veja, o pecado, gente, causa separação entre nós e Deus. Deus é luz, Deus é bondade, a natureza dele, a essência dele, o atributo maior de Deus é o amor. Portanto, o mal faz separação entre nós e Deus. Ou seja, você está percebendo aí
que houve um problema muito grave que aconteceu aqui no nosso planeta, o nome desse problema aí é pecado. Vamos ver um conceito agora juntando. Pode passar aí, Amazias. Vamos juntar aqui esses dois conceitos aí que nós comentamos com vocês. Primeiro, o conceito da harmatia, ou seja, errar o alvo. Pecado é errar o alvo e ficar aquém da expectativa divina. É perversão da natureza e vontade que são contrárias ao caráter e natureza santa. É rebelião contra Deus e sua lei. Pecado é ato e vontade, natureza e afronta a Deus, seu caráter e seu governo. Esse aí é um conceito de pecado baseado ali no Novo Testamento. Pode passar. Para ficar didático e finalizando, você já percebeu que não tem muita dificuldade em entender o que é pecado. Pecado é fracassar conscientemente. Lembra que a gente falou do pecado deliberado? Em que você escolhe, você sabe que você está fazendo aquilo e escolhe fazer errado? Pois é, esse é o pecado consciente, deliberado. Conscientemente em atender o padrão de caráter requerido por Deus. Rebelião contra o Senhor, olha a palavrinha rebelião. Injustiça e maldade contra o semelhante, olha a palavra maldade aí. Ofensa à santidade de Deus. Logo, total depravação da natureza humana que separa criatura do Criador. Então, amigos, esses seriam conceitos de pecados. A Bíblia ela vai dar diversos conceitos de pecado, né? Se nós fôssemos estudar aqui a doutrina do pecado, nós certamente precisaríamos aqui pelo menos uns 6 meses estudando todas as vertentes do pecado. Mas de forma basilar, conceitual, para que você tenha um panorama, né, holístico, geral, aí, amplo da Bíblia, e entenda bem o pecado, as suas origens e as suas consequências. A gente colocou aí, já que a gente vai tratar do pecado no céu, do pecado na terra e do pecado dentro de nós, vocês vão ver que a gente foi contagiado, contaminado pelo pecado. Então, a gente precisa entender o conceito de pecado. Tá bom? Amazias. Muito bem, Anderson. Obrigado aí pelos comentários. Veja que agora que a gente já entendeu o que é pecado, que agora que já dá para mensurar o que é pecado, então vamos partir para o primeiro tópico. E qual é o primeiro tópico que a gente viu lá atrás? Pecado no céu. Por que pecado no céu? Porque ele surge, segundo a narrativa bíblica, no céu. É meio que interessante, né? E às vezes, assim, você deve estar se perguntando, né? Como é que um negócio desse, que é a deturpação da natureza humana, né, o pecado, que é algo errado, que é contra Deus, como é que ele surge no céu? No céu não é o lugar de Deus? Não é onde Deus mora? Então, interessante, e para que a gente possa entender isso, a gente precisa entender primeiro um pouquinho sobre outros moradores lá do céu, né? Só para você poder se contextualizar. A Bíblia, a gente já comentou isso, a Bíblia, ela menciona 3 céus. Né? Ela menciona um céu atmosférico, que é o céu que a gente está vendo aqui, onde tem as nuvens, o céu azul. Existe o céu galáctico, né? Ali o céu onde está os planetas, os satélites, as estrelas. E existe o terceiro céu, e o apóstolo Paulo menciona isso no Novo Testamento. O terceiro céu é onde está a habitação de Deus, o trono de Deus, né? A Brasília do universo, né? O Distrito Federal do universo, onde está lá o grande presidente do universo, que é Deus, ali está. E lá nesse lugar, lá na Brasília do universo, existe também os servidores federais. Estou tentando aqui contextualizar para que você possa entender. Os servidores federais do céu são justamente os anjos. Os anjos são criaturas de Deus, só que eles estão ali diretamente servindo a Deus, diretamente no trono, diretamente na capital. Né? Eles são o exército, a Bíblia menciona eles de exército. Nós vamos ver aqui algumas características. É importante que a gente entenda o que são os anjos, né? Quem são eles, as características deles, para a gente poder entender a origem do pecado no céu. Tá? Deus é amor e dotou suas criaturas com a capacidade de viver em liberdade de escolha. Deus não criou robôs, pois quer que o amemos por prazer e por decisão própria. Se tem uma coisa que você precisa entender a partir de agora, é um princípio básico
que está dentro da Bíblia e está dentro do governo de Deus, que é o princípio do livre-arbítrio. Né? O que é livre-arbítrio? Significa que as criaturas de Deus, como os anjos, como os seres humanos, eles são dotados desse princípio. Né? Eles têm esse princípio do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a livre capacidade de escolher. Eu sou livre para escolher o que eu quero. Né? Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu te amo, né? eu faço de tudo por você, você é o meu filho amado. Mas eu tenho a capacidade de rejeitar isso que Deus está falando, tá? Então, por exemplo, se eu fosse obrigado a amar, não seria amor, certo? Se eu sou obrigado a amar, não é amor. Para que seja amor de verdade, tem que ter a possibilidade de não amar. Tem que ter a possibilidade de rejeitar. Então, eu amo de verdade quando eu amo de livre, espontânea vontade, certo? Então, todos nós, e os seres humanos se encaixam nessa situação também, todos nós temos o livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher o que eu quero. Aqui está a Bíblia me indicando que eu devo caminhar por aqui. Mas se eu decidir que eu não quero caminhar por aqui, Deus vai me respeitar. Tá? Só para a gente poder entender qual é o princípio do livre-arbítrio. Agora, claro, as consequências de rejeitar e escolher uma outra coisa, as consequências disso eu vou arcar com minhas próprias consequências. Mas nós somos livres, né? O livre-arbítrio. E os anjos também têm o livre-arbítrio. Além de ser humano, Deus tem outra classe de criaturas, os anjos. Anderson, por favor, pega para mim lá Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Estou com o texto aqui. Tá. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Bem, então os anjos são criaturas de Deus também, né? São filhos de Deus, assim como os seres humanos, só que eles foram criados para uma função determinada, que é fazer parte do exército de Deus. Eles são os servidores da capital do universo, que é onde está Deus, né? No trono de Deus. Então eles servem diretamente a Deus, certo? São seres espirituais e ministros enviados para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Rafael, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eu estou com o texto aqui, acho que o Rafael não está. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Muito bem. Então, assim, além disso que eu estou falando para você, que é a questão de servir diretamente no trono de Deus, né? Anjo também, a palavra anjo também tem a ver com mensageiros, são mensageiros, eles são o exército de Deus, servem diretamente no trono de Deus. Quando o pecado entra no mundo, que a gente já vai entender isso daqui a pouquinho, eles também passam a auxiliar o ser humano no processo de salvação, certo? Então, para a gente poder entender o papel do anjo aqui. O exército de Deus possui diversas funções, como proteger e servir os filhos de Deus. Né? Isso a gente pode ver lá em Atos capítulo 12, versículo 9 até o 17. Atos capítulo 12, versículo 9 até o 17. Aí um dos nossos amigos podem pegar aí. Eu vou ler logo do 15, só para suprimir tempo. Diz assim, Tá bom. E então aí os o outros Rafael já disseram... pode pegar Salmos 34, verso 7. Uhum. Então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Só para contextualizar aí a palavra anjo, a função do anjo, né? Ele estava protegendo. Então o anjo tem a capacidade agora, quando o pecado entra no mundo, e a gente vai ver que tem uma desconfiguração aí no planeta de como Deus planejou para como ele está agora. Os anjos têm esse papel de auxiliar o ser humano no processo de salvação, são enviados de Deus. Muitas vezes você vê Deus mandando anjos para se comunicar com os seres humanos, com os profetas. A gente até comentou isso um pouquinho lá na nossa primeira aula também. Né? Rafael, Salmos 34, verso 7. Salmo 34, verso 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor, os temem e os livra. Mais um texto confirmando aí que o anjo, assim, se Deus pede, o anjo tem a capacidade de vir em direção ao ser humano para protegê-lo, né, para acompanhá-lo, para auxiliá-lo. Os anjos, eles, como eu já mencionei aqui, eles formam um exército de Deus, e a gente pode comprovar isso no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1.
O exército de Deus é composto por milhões e milhões de anjos, né? Segundo o texto que está em Apocalipse 5, versículo 1. Eu vou ler, na verdade, aí suprimiu, é o 11. É o 11, ok. 5:11. Tudo Vi bem. e ouvi uma Apocalipse. voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhões, miríades e miríades, proclamando com voz forte. Certo. Então, é muitos, certo? São muitos, muitos mesmo. A Bíblia coloca que João, que é o profeta que está tendo ali a visão do Apocalipse, ele tem a visão ali do número de anjos, né? E ele só consegue colocar, olha, são milhões e milhões e milhares de milhares. É muito, são muitos anjos, certo? Então, todos esses anjos se encontram lá na habitação de Deus, lá no trono de Deus. Eles existiam antes da criação da terra e são, em sua natureza, superiores aos homens. A gente pode ver essa confirmação no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 4 até o 7. Quer que leia, Masias? Pode ler. Jó 38, a partir do 4 diz: Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Menciona as estrelas da alva, né? Mas as estrelas da alva, elas são também uma maneira de falar dos anjos, né? Então você vê que antes da criação da Terra já existiam os anjos e que esses seres estavam presentes no momento da criação da Terra. Esse contexto aí do livro de Jó, ele está falando ali a respeito da criação da Terra. Olha, onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da Terra, os alicerces da Terra, quando eu comecei a criar a Terra? Né? As estrelas da alva, que são os anjos, eles cantavam alegremente. Isso dá para entender como foi o processo de criação. Enquanto Deus estava criando, os anjos estavam cantando, estavam presentes. Né? Então, os anjos não são criados a partir da nossa terra, do ser humano, mas sim já estavam antes. Okay? O salmista declara acerca do homem: pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Acho que nem precisa pegar aqui, né, Enzo? Já está aqui o texto. Salmos 8, versículo 5, menciona que em capacidade o ser humano é um pouco inferior aos anjos, certo? Por que tudo isso? Por que todo esse contexto para a gente poder entender quem são os anjos? Porque é justamente de um anjo que vai surgir o pecado, que vai surgir o mal, que vai surgir a rebelião toda, certo? Esse anjo é o anjo Lúcifer, né? Assim como é chamado aí do termo do latim, a gente já vai entender um pouco. O pecado surgiu misteriosamente do céu. Apocalipse 12, versículo 7. Pode pegar para a gente aí, o Enzo? Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E até o 8, perdão. Muito bem. Aqui está falando que houve uma guerra no céu e que de um lado tinha Miguel, né, e de um outro lado você tinha ali o anjo que se rebelou, que no caso aqui é Lúcifer. Como é que a gente pode entender essa questão? Para a gente poder entender o que é que se passava no coração desse anjo, é preciso a gente entender o relato que está descrito no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 12 até o 17, para a gente entender o que é que se passava no céu para que esse anjo queresse se rebelar. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 até o 17. Posso ler aqui. 28, 12 em diante diz assim: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia que você foi criado. Você era o querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado,
até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus e expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu lancei por terra e coloquei diante dos reis. Muito bem, obrigado, Rafael. Esse texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 17, ele deixa bem claro para a gente mais ou menos o que aconteceu lá no céu. Né? Quem era Lúcifer? Lúcifer é uma expressão que significa anjo de luz. Lúcifer, aqui a gente acabou de ler que ele era um querubim da guarda, né? E a expressão querubim da guarda é uma tradução da palavra hebraica, né? Sokek, que significa cobridor. Lúcifer era o anjo cobridor da lei de Deus. Lúcifer estava num posto alto, né? Lúcifer estava num posto de chefe dos anjos, certo? Então, nós já estudamos aqui sobre a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Depois de Deus, depois da Trindade, você tinha Lúcifer. Lúcifer era um dos seres mais importantes do governo de Deus. Era como se Lúcifer fosse ali, como se, por exemplo, para a gente entender hoje, a rainha da Inglaterra faleceu, né? Então é como se Deus aqui está no papel da rainha e Lúcifer fosse o primeiro-ministro, né? Aquele que desse as ordens ali para os anjos. Aqui tem um comentário aqui, como resultado da escolha de um anjo chamado Lúcifer, ele possuía abaixo de Cristo a mais elevada honra entre os seres celestiais. Então ele estava num papel muito importante. Algum momento da história, no princípio, surgiu uma espécie de orgulho no coração de Lúcifer. A Bíblia fala que por causa da beleza dele, por causa do pensamento, por causa da posição dele no céu, o coração dele se encheu de orgulho. Aí você me pergunta agora, né? Mas por quê? Como é que acontece isso? Como é que surgiu isso no coração de um anjo, sendo que até então o pecado não existia, até então não existia esse tipo de problema e eles estavam diante de Deus? Como é que um negócio desse surge ali de frente de Deus, né? Como é que é possível? Bom, o próprio apóstolo Paulo faz uma referência a essa situação e diz que esse é o mistério da iniquidade. Ou seja, o mistério da origem do pecado. Em algum momento da história do universo, esse anjo, que era o chefe de todos os anjos, ele apresentou isso no coração dele. Né? O orgulho, a inveja. Ele almejou o posto de Deus. Talvez ele tenha se perguntado, né? Poxa, eu sou amado por todos os anjos. Eu sou o chefe deles. Né? Tudo que eu faço, eles me obedecem. Por que eu não posso, né? Porque eu não posso ser igual a Deus. Pode ser que tenha sido isso que tenha passado na mente dele. O fato é que quando isso surge no coração de Lúcifer, aí nós podemos marcar então um ponto inicial do surgimento do pecado no universo. Veja que o texto também. Muito bem, eu só queria ressaltar algo aqui muito interessante de Lúcifer e da palavra Sokek, cobridor. Né? Lúcifer ele era um querubim. Então, um querubim, meus amigos, um querubim ele tinha 6 asas. Um querubim cobridor, ele tinha 2 asas para voar, 2 asas para cobrir a face e duas asas para cobrir os pés, diante da glória da santidade de Deus. Então, de todos os anjos, Lúcifer era abaixo da Trindade, vinha Lúcifer. Ele era o chefe dos anjos, era o posto dele. E ele tinha, né, esse atributo de ser um anjo cobridor. Ou seja, era um dos pouquíssimos anjos que estavam muito próximos de Deus Pai, da Trindade. Por isso, cobridor. A glória de Deus é tão grande, que mesmo um anjo, que é uma criatura que nós já vimos aí pela Bíblia, que é um pouco mais elevada que nós, esses anjos precisavam se cobrir o rosto, cobrir os pés, e as outras 2 asas voavam. Eles estavam assistindo a Deus diretamente. Então, Lúcifer era esse anjo. Muito bem. E é interessante que o texto de Ezequiel fala aqui na multiplicação do comércio, né? Esse termo multiplicação do comércio significa multiplicação de ideias.
né? Para a gente traduzir de uma forma melhor, uma famosa fofoca, tá? Por quê? Porque Lúcifer começou a apresentar isso no coração dele, orgulho, inveja. Eu queria ser igual a Deus, eu quero ser igual a Deus, porque eu não posso ser igual a Deus, né? Lúcifer queria tomar o lugar de Deus. Só que para isso ele tinha que ter apoio dos outros anjos. Então Lúcifer começa a espalhar uma ideia mentirosa no céu de que, olha, Deus é um tirano, né? Então Deus é um tirano, ele pode, eu posso ser igual a Deus, vamos formar o nosso governo, uma espécie de rebelião, né? Uma espécie de revolução. Nós temos aqui então o primeiro revolucionário, né? Nós temos Lúcifer. Lúcifer começou então a espalhar uma ideia de revolução, só que ele começou a falar mentiras, né? Ele começou a falar mentiras para os anjos, colocar o governo de Deus em xeque, certo? Ele começa a colocar o governo de Deus em xeque, acusá-lo de tirano. Olha, vamos tentar aqui especular, já que a Bíblia não deixa tão claro isso, mas tentando especular aqui um pouco. Quem sabe Lúcifer não tenha dito assim, olha, Deus é um tirano, aquele que se rebelar, ele vai matar, mas se todos nós juntos formos lá contra o governo dele, né, vamos todos nós juntos aqui se rebelar contra o governo de Deus. Então Lúcifer começa de fato a tentar fazer uma revolução, e a gente vai ver aqui quantos anjos do céu, já que eram milhões e milhões, milhares de milhares, quantos anjos do céu caíram nesse papo de Lúcifer, certo? O fato é que o caldo estava entornando, né? Ou seja, a situação estava ficando complicada e essa confusão já estava aumentando no céu. Lúcifer é um termo, ele se achava Masias, vinculado. Pode falar. só mais um detalhezinho que eu quero lembrar aqui para a gente segurar bem essa ideia, porque a gente vai precisar lá na frente, quando a gente for falar do santuário. Tá? Você está com o texto aberto aí de Ezequiel 28, você vai perceber que lá no texto está dizendo que ele estava lá no Éden, no jardim de Deus, que ele se cobria de pedras preciosas, não é isso? Aí faz uma lista das pedras preciosas, que os engastes e ornamentos dele eram de ouro. Então, muito bem. Quando você for ver lá no santuário, quando a gente for estudar esse tema, grave aí na sua cabeça para você não esquecer. Você vai ver que o sumo sacerdote, ele usava uma roupa toda ornamentada de ouro, tinha os engastes de ouro, e era cravejada de 12 pedras preciosas. Né? As pedras preciosas são exatamente essas que estão descritas aqui. Então, tudo leva a crer que Lúcifer, ele era ali o chefe do santuário celestial. Ele estava lá, ele atuava lá, né? Ele administrava o governo de Deus ali através da sede de Deus ali no santuário celestial. Você vai aprender também que foi feita uma cópia lá na frente de um santuário aqui na Terra e havia um lá, o original, que era no céu. Então, Lúcifer, ele atuava lá. Grave essa informação que lá no futuro a gente vai lembrar disso aí. Ele se achava, então, vinculado à administração do governo de Deus, atuando no lugar santíssimo do santuário celestial, exatamente isso aí que o Enzo falou. Né? Lúcifer é um termo em latim que significa portador de luz. Né? Esse termo não aparece na Bíblia, ele é chamado nas escrituras de estrela da alva, né? Diabo, caluniador ou Satanás, que significa adversário. Muito bem, a gente pode ler aí esses dois textos, primeiro lá em Isaías 14, verso 12 a 14, e depois 1 Pedro 5, versículo 8. O fato é que o anjo de luz, né, a estrela da alva, era o nome de Lúcifer. Né? Assim, era como ele era chamado antes, certo? Mas depois que ele começa a rebelião e que ele se rebela contra Deus e causa uma confusão no céu, o nome dele muda, né? A forma de chamá-lo muda, passa a ser Satanás. Satanás significa aquele que é contra Deus, aquele que é inimigo de Deus, o adversário. Vamos aí ver o que está escrito em Isaías 14, Vamos 12 a lá. 14. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Bem,
Então você vê aí que ele era chamado de estrela da manhã, estrela da alva, né? E ele corrompe o coração. Você vê que esse texto de Isaías 14 está muito semelhante com o texto lá de Ezequiel 28, né? Mostrando o que foi que Lúcifer apresentou no coração dele, né? O orgulho elevou-se o teu coração, né? Você se orgulhou por conta da sua beleza, por conta do seu posto, por conta de quem você é, né? E isso deturpou a natureza de Lúcifer, um anjo que era puro, criado por Deus, mas deturpou a sua natureza pelo que nasceu no coração dele. 1 Pedro 5, versículo 8, mostra o que foi que ele se tornou. Rafael, aí pode ler pra gente? Vou ler aqui. Vamos lá, Sejam 1 Pedro sóbrios. 5. Pegou? Vai lá. Pode ir, tô Não, aqui. vai. Tá. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, a estrela da manhã, né, o filho da alva, o anjo de luz, o portador de luz, que é Lúcifer, ele se torna então um diabo, né, Satanás, o adversário de Deus. Lúcifer atentou contra Deus, pois queria se assentar no trono dele, ser adorado e comandar o universo. Gradualmente, ele desenvolveu o sentimento de exaltação própria. Então, Lúcifer se exaltou, né, almejando o lugar do próprio Deus. Como resultado do orgulho no seu coração, o desejo de ser igual a Deus, Lúcifer foi expulso do céu e lançado à terra. A gente confirma isso lá em Lucas 10, versículo 18. Lucas capítulo 10, versículo 18, confirma que Lúcifer, então, depois dessa rebelião, é lançado para a terra. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esse contexto, né? Juntamente com ele veio a terça parte dos anjos de Deus que participaram em sua rebelião. O texto está lá em Apocalipse 12, versículo 3, 4, depois do 7 ao 9. 3, 4, 7 a 9. Viu-se também outro sinal no céu, um grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 coroas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. 7 a 9. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que foi chamado Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Muito bem. Esse texto de Apocalipse é interessante porque nós precisamos entender o contexto aqui que está sendo escrito, né? O contexto do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse é um livro simbólico, né? Você tem muita simbologia. Então, por ser um livro simbólico, os dois personagens principais desse conflito aqui, eles estão com os nomes diferentes, né? Satanás aqui é chamado de dragão. E você também tem Miguel, que está do outro lado. Miguel é aquele que luta contra Satanás e expulsa ele do céu. Né? Nesse texto de Apocalipse 12, está fazendo uma menção ao episódio que aconteceu lá no céu, depois que Lúcifer elevou o coração dele por causa do orgulho, por causa da beleza, por causa de tudo. Né? Ele multiplicou o comércio dele, ou seja, ele começou a contar uma história mentirosa para os outros anjos. E ele chegou a convencer a terça parte dos anjos dos céus. Ou seja, de milhões e milhões, de milhares de todos os anjos que estavam ali servindo diretamente para o trono de Deus, Satanás agora, que é Lúcifer, ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos do céu. E a terça parte dos anjos entra então em rebelião, entra em conflito no céu, diretamente ali, apoiando Lúcifer. Só que aqui nós vamos ter um ser que está fazendo um contraponto aqui a Lúcifer e é quem expulsa Lúcifer do céu. Quem é esse ser? Miguel. Né? E aqui a gente vai ver aqui um pouquinho sobre Miguel. Satanás é o autor do mal, ele é o pai da mentira, de acordo com, como está em João 8,44. Né? Se puder ir pegar para a gente ler também, questão do pai da mentira. O grande acusador e adversário direto de Cristo, o chamado Arcanjo Miguel. A gente vai já ler os textos aqui. Primeiro vamos entender aqui esse texto que menciona que Satanás é o pai da mentira, João 8,44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês,
e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Muito bem, então ele é chamado aqui na Bíblia como o pai da mentira, né? De fato, ele vem mentindo esse tempo todo, você vai ver que ele mente até os nossos dias de hoje. A tarefa principal dele é enganar, né? E ele começou a sua história de engano lá no céu, enganando os próprios anjos, até essa parte que caíram na história dele, entraram em conflito e também em rebelião diretamente com Miguel. Miguel aqui é o nome simbólico que é usado no livro de Apocalipse aqui para Jesus, né? Jesus é aquele que assume esse posto. Por quê? Vamos ler aí primeiro Apocalipse 12, versículo 7, depois Judas 9, né? E Daniel capítulo 10, versículo 13. Apocalipse 12, 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram com o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram. Judas 9, né? Judas 9 diz o seguinte: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Bem, quem é esse Miguel, né? Mais uma menção a Miguel nós temos em Daniel 10, 13. Daniel 10, 13 diz assim: porém, o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e fiquei ali com os anjos da Pérsia. A grande resposta, eu acho, de quem é Miguel está justamente no significado do próprio nome Miguel, né? O termo Miguel significa quem é como Deus. Quem é como Deus. Veja bem, quem é que estava querendo ser como Deus? Satanás, né? Lúcifer. Lúcifer queria ser igual a Deus. Era isso que a gente leu lá em Ezequiel 28, em Isaías 14. Né? A gente leu justamente que o desejo de Lúcifer era ser igual a Deus. Agora, quem de fato é igual a Deus entra diretamente em conflito com Satanás e expulsa ele e a terça parte dos anjos do céu. Esse ser, nós entendemos que é Jesus, certo? Miguel é como se fosse um nome de batalha ali, né? O nome de mais um dos nomes em que é chamado Jesus, ok? Em um dos nomes de Cristo. Este nome aparece na Bíblia sempre no contexto do grande conflito entre Cristo e Satanás. Então, toda vez que a gente tem essa batalha direta entre os dois lados opostos, nós temos Lúcifer sendo chamado de dragão e nós temos Jesus, a pessoa de Jesus, sendo chamado de Miguel, porque é como se fosse o título, né, o distintivo. Quem é como Deus? A pergunta é, quem é igual a Deus? Jesus é igual a Deus. Jesus é o próprio Deus. Assim como você tem ali os vários textos bíblicos confirmando esse detalhe. Você quer falar alguma coisa antes? Não. Pode seguir. Vamos seguir. Então, aqui nós temos as atitudes que apareceram no comportamento de Lúcifer, né? A mentira, o orgulho, a cobiça, a rebelião, os ciúmes. Isso é o pecado, é o que está dentro da natureza do pecado, certo? A natureza pecaminosa, ela produz isso, produz orgulho, produz mentira, produz cobiças, rebelião, ciúmes, né? Então, Lúcifer, o anjo de luz, se tornou isso daqui. É isso que a gente vê em Satanás, né? Quando ele se torna Satanás. E esse detalhe é importante, que a gente já vai mencionar quando o pecado entra na Terra e quando entra com os seres humanos, e você vê que todas essas características estão dentro de nós também. Indo agora para o nosso segundo tópico, ok? Muito bem, o pecado está no céu, começou no céu, começou com Lúcifer, e aí talvez você esteja se perguntando, né? Mas, Amazias, se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, se ele conhece tudo, se ele sabe de tudo, se ele conhece o futuro, se Deus é Deus, se ele já sabia que isso ia acontecer no coração de Lúcifer, se ele já sabia tudo o que iria acontecer como consequência da rebelião de Lúcifer, por que então ele não destruiu logo ele naquele momento? Muito bem. Se Deus tivesse destruído Lúcifer naquele momento, você precisa entender agora para você entrar na narrativa. Se imagina que você está naquele momento lá no céu. O que foi que Lúcifer falou para os anjos?
Qual foi a multiplicação do comércio de Lúcifer? Qual foi o papo que ele soltou para os anjos ali? Foi justamente uma falácia, né? Uma mentira, uma narrativa mentirosa de quem era Deus. Ele acusou Deus diretamente e ele colocou Deus, o Criador, em xeque diante dos anjos, diante da criatura. Se Deus destrói Satanás naquele momento, ele simplesmente estaria confirmando o que o próprio Lúcifer falou. E provavelmente ele poderia acabar com a rebelião ali. Só que os anjos iriam sim adorá-lo, iriam continuar ali servindo ele, mas não por amor, mas por medo, né? Então Deus não quer que ninguém o adore, que o siga por medo, porque se eu não seguir a Deus, isso vai acontecer na minha vida, ou vou seguir a Deus para que consiga isso na minha vida. Você precisa seguir a Deus por livre e espontânea vontade, por amor, né? Então, e se realmente Deus é Deus, Deus estava sabendo que Lúcifer, a rebelião dele, ele ia mostrar quem ele era no decorrer da história. E que os próprios anjos, o universo inteiro, ia poder acompanhar a história de Lúcifer e ia poder confirmar, de acordo com o que o tempo passasse, quem era Lúcifer e quem era Deus. Quem de fato estava contando a verdade e quem de fato estava contando a mentira. E você vai ver no decorrer dos estudos que tudo se confirmou depois, quem realmente era o mentiroso e quem realmente estava com a verdade na história, certo? O fato é que, então, esse conflito que começou no céu, agora vem para a terra. E o homem foi criado perfeito, dotado por Deus também, com capacidade de fazer livremente suas escolhas, muito semelhante com a história dos anjos, né? Salmos capítulo 8, versículo 5, para a gente confirmar essa questão. O homem foi criado perfeito, certo? Sem pecado, dotado por Deus com capacidade de fazer também as livres escolhas, ou seja, com livre arbítrio. Salmos 8, versículo 5. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então aqui é o contexto dos seres humanos, né? Os seres humanos, assim como os anjos, também tinham o livre arbítrio, a livre capacidade de escolha. Isso está dentro de todos nós. Ao ser tentado por Lúcifer e cair em tentação, cometeu o pecado da desobediência. Acreditou no tentador e desconfiou da palavra de Deus. Como resultado, sofreu terríveis consequências, dentre elas a separação de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Nós já E lemos diz esse assim, também. mas a iniquidade de vocês faz separação entre vocês e seu Deus. Os pecados que vocês cometem levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus. Então, o pecado trouxe separação entre Deus e o homem, né? A partir de então, o pecado trouxe consigo todas as tragédias que hoje vivemos. Muito bem, vamos entender um pouquinho esse contexto aqui na Terra, certo? Deus cria o mundo, a gente já estudou o tópico da criação aí, né? Nos 3 estudos passados, nós estudamos a criação da Terra, do planeta Terra. Então, Deus criou o mundo em 7 dias. Quando a gente vai ali para a criação do Jardim do Éden, Deus coloca ali, então, várias árvores com muitas frutas, né, para que o ser humano pudesse se alimentar, já que o ser humano não comia carne antes do pecado, certo? Porque não havia morte. Então o ser humano não matava ali um animal para se alimentar dele. Então ele era uma alimentação completamente vegetariana, né? Mas dentro dessas árvores todas do Jardim do Éden, que o ser humano podia comer, lá no meio Deus colocou uma árvore. Era chamada da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nela ele colocou a seguinte ordem, que está em Gênesis 2, versículo 15 a 17. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus disse, olha para as árvores, olha para essas árvores, esses frutos, vocês podem comer de tudo é liberado para vocês. Usem toda a terra é de vocês. Adão, você tem o domínio sobre a terra, você agora é o governador desse lugar. Você e a sua descendência vão habitar nesse lugar. Só tem uma restrição. Não comam da árvore que está lá no meio do Jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam do fruto dela, né? Então era só essa. E essa restrição vinha com a consequência. Se vocês me desobedecerem nessa restrição, certamente vocês vão morrer, certo? Aí você me pergunta, mas que árvore é essa? Que fruta é essa, né? Será que esse fruto ainda está por aí para mim não comer ele, né? Que fruto é esse, né? A gente precisa olhar com a questão mais de um simbolismo aqui também. Essa árvore, ela estava justamente representando o livre-arbítrio do ser humano. Deus criou o ser humano,
né? Se não fosse Deus, o ser humano não existiria. Ele criou o ser humano, amou o ser humano, assim como você ama o seu filho, você que é pai, você ama muito seu filho, sua filha. Deus fez de tudo, deu uma casa, deu tudo para o ser humano. Só que ele também tinha que deixar a oportunidade ali, o escape do livre-arbítrio, né? Ou seja, aqui está a decisão de vocês. Por quê? Porque essa é a regra básica do governo de Deus. É como se estivesse dentro da Constituição, certo? Se nós somos aqui, se a gente estamos aqui no universo, né? E aqui nós temos o nosso único rei. E dentro da Constituição do grande rei, do grande Deus, o livre-arbítrio é a primeira emenda, né? O livre-arbítrio é o princípio básico do governo de Deus. Então, aquela árvore ali estava representando o livre-arbítrio, a possibilidade do ser humano rejeitar tudo que ele já tinha ganho, certo? Então, olha, não me desobedeçam, por favor, não desobedeçam, porque vocês vão morrer, certo? Então, essa foi a grande questão. E o Então, fato é... Amazias, a Pode falar. questão toda, então, era uma questão então de obediência. A árvore em si e o fruto não era um problema. Podia ser qualquer fruto. A questão toda era a obediência. E Deus tinha que, de acordo com o que tu estás explicando aí, Deus tinha que deixar um escape ali no jardim, dentro do sistema governamental dele, para que a humanidade pudesse escolher. Ela tinha que ter a oportunidade de escolher não obedecer a Deus, não correr, não caminhar ao lado de Deus. E era tudo que Deus queria que eles não fizessem, não desobedecessem, porque eles iam enfrentar consequências, né? Dentre elas, a principal consequência seria a morte, né? Ele diz, se vocês desobedecerem, com toda certeza vocês vão morrer. Exatamente. E Satanás sabia disso, né? Satanás sabia disso. Satanás sabia que dentro da Constituição Universal de Deus, esse princípio tinha que existir. Então, Satanás se aproveitou disso. Ele Então, explorou isso. Ele explorou esse fato. Ele explorou isso. Não, ele tem que fazer isso aí. Então, se ele tem que fazer isso aqui, eu vou tentar enganar Adão e Eva para que eles desobedeçam a Deus. Porque Satanás precisava de um pedaço de chão para continuar a sua rebelião. E vocês vão entender como é que isso aconteceu. O fato é que você sabe dessa história, essa história é muito ouvida no mundo todo, né? Satanás agora ele se personifica em uma serpente. E provavelmente a serpente não é o que ela é hoje, né? A serpente era o animal, um dos animais mais lindos do jardim. E Deus também deu uma outra ordem para Adão e Eva. Olha, não se separem, fiquem sempre juntos. Não andem sozinhos. Em algum momento, Eva ficou sozinha, começou a andar sozinha pelo jardim, e ela vai passando por perto dessa árvore. E quando ela vai passando por perto dessa árvore, ela ouve uma voz. Bom, até agora ela só ouvia a voz dos anjos, a voz de Deus e a voz de Adão. Quem é esse outro ser? Quando ela olha, é a serpente. Você está falando? Né? Serpente, você fala? Até agora eu não ouvi nenhum animal falar. E você está falando? E a serpente diz, olha, eu tô falando. Sabe por que eu estou falando? Porque eu comi desse fruto aqui. Né? E se você comer desse fruto, você vai ser igual eu aqui. A sua mente vai se expandir, sua mente vai abrir. E Deus falou para que eles não comessem do fruto, porque senão eles seriam conhecedores do bem e do mal. E Eva falou isso aí para Eva, para a serpente, né? Não, eu não vou comer do fruto, porque senão eu vou ser conhecedor do bem e do mal e eu vou morrer. Foi isso que Deus falou. E aí a serpente vai e faz o contraponto. Não, você vai ser sim conhecedor do bem e do mal, e Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal. E outra coisa, essa história de que vai morrer, isso é mentira. Não morre não, tá? Tá aqui, eu tô vivo, eu tô falando contigo, certo? E então Eva cai na narrativa da serpente e pega do fruto, come, vai lá para Adão, dá para Adão, Adão também come. E o fato é que então vem as consequências depois. O fato interessante aqui, quando a serpente, que era o diabo, Satanás, que estava personificado na serpente, fala que eles seriam conhecedores do bem e do mal, ele não estava mentindo nesse ponto. Ele estava mentindo na questão de que não ia morrer. Né? Isso aí depois Adão e Eva morreram, de fato. Mas
e todos os seres humanos que vieram após eles também, porque a morte é a consequência do pecado e o pecado passou a toda a humanidade. Agora, o que seria conhecedor do bem e do mal? Até então, Adão e Eva só conheciam o bem. Não conheciam o mal. O mal não era conhecido. O mal não era nem conhecido lá no céu, em lugar nenhum, porque não existia. O mal surge no universo com Satanás. Então, de fato, quando eles pecaram, eles passaram a conhecer o mal. E eu tenho certeza absoluta disso, que eles se arrependeram pro resto da vida deles de terem conhecido o mal. Né? Porque o mal é justamente o pecado. Vamos imaginar o pecado como um vírus, certo? Já que a gente não consegue apalpar o pecado, mas o pecado é um vírus que entrou dentro da natureza humana e que passou para todos os seres humanos, um após o outro. Nasceu, você é ser humano, o pecado está dentro de nós, certo? Por conta dos nossos primeiros pais, por conta de Adão, o pecado passou a toda a humanidade, certo? E como a gente leu aí, o Rafael acabou de ler para a gente, Isaías 59, versículo 2, o pecado ele traz separação entre Deus e o homem. Então o ser humano via Deus face a face, já não vê mais. O pecado trouxe ruptura entre Deus e o ser humano, certo? Então vamos adiante aqui. O ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência e as orientações de Deus. O pecado atingiu como um todo, desfigurando nele a imagem divina, comprometendo os aspectos físicos, mentais e espirituais. Aquela questão da imagem e semelhança, né? Quer falar um pouquinho antes, né, sobre a questão da imagem e semelhança? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E agora, depois do pecado, continua a mesma coisa? O ser humano ele veio perdendo, com a entrada do pecado, ele perdeu o caráter, né, que era a imagem, ele tinha um caráter bem parecido, bem semelhante, né, um espelho, uma imagem, ele tinha um reflexo de Deus, né, portanto, ele tinha o mesmo caráter de bondade, de gentileza, né, de integridade, de justiça, um senso de justiça apuradíssimo, né? E ele foi perdendo isso aí, ele foi ficando cada vez mais distante. O pecado faz separação entre Deus e a humanidade, então ele foi ficando distante de Deus, ele foi deixando de se parecer com Deus, em todos os aspectos, inclusive na semelhança física. A gente já falou disso no tema da criação, a gente veio, né, ficando mais fragilizados, né, diminuindo de estatura, perdendo a capacidade mental, né, a gente ficou mais suscetível a doenças, e por aí vai. Muito bem. Então, não apenas a humanidade foi afetada, mas a própria natureza, né? Então, o ser humano ele foi afetado, o caráter puro e reto, íntegro, que o ser humano tinha lá atrás, que era um caráter completamente idêntico ao caráter do seu próprio Criador, que era Deus, já não existe mais. Nós não somos mais. Se a gente fosse falar imagem e semelhança, talvez a nossa imagem e semelhança já não seja mais de Deus, e sim de Satanás. Nós estamos mais parecidos com aquele que criou o pecado, aquele que fundou o pecado, do que com o próprio Criador, certo? Eu sei que é uma situação meio assim, nossa, que coisa, né? Essa é a nossa situação, mas vamos adiante. Romanos 8, versículo 22, né? Porque Mostrando que a sabemos nossa... que, Pode falar, pode ler. perdão, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Bem, então, a própria natureza foi afetada, né? A própria natureza ela está corrompida pelo pecado, certo? E ela vai se deteriorando, né? Ela vai sempre se deteriorando. Por isso, a redenção é um dos maiores objetivos de Deus, isto é, restaurar sua imagem naqueles que o aceitam. Então, quando a gente chega aqui nesse ponto, o ser humano perdeu ali o ser humano caiu em pecado, trouxe toda essa desgraça para a Terra, né? Tudo isso, com o pecado veio a morte, que traz a separação entre nós, seres humanos também. A gente tem que enterrar os nossos entes queridos. Com o pecado vieram as injustiças, com o pecado veio a imoralidade, com o pecado veio as doenças, com o pecado veio a redução de vida do ser humano, né? A velhice. O ser humano ele nasce, ele cresce, ele reproduz e ele morre, né? Não era isso que era para acontecer com os planos de Deus. Isso é por conta do pecado. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente diz, e agora? O que acontece? Então, como eu já falei aqui, né? Deus, ele conhece o futuro. Ele sabia que tudo isso ia acontecer.
E ele não podia impedir que isso acontecesse com Adão e Eva, porque o livre-arbítrio tinha que ter a árvore do bem e do mal lá, que era a possibilidade de rejeitar. Só que teve aí, então, um escape. Teve, então, aí um plano de resgate que nós vamos estudar nos próximos estudos, tá bom? É só para você entender que esse cenário aqui tem uma solução, tá bom? Então, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, né? Então, por um só homem entrou o pecado, a morte, passou para todo mundo. Segundo o que está em Romanos 5, versículo 17 até o 19. Sobre a queda, né? Lúcifer, não tendo êxito em perpetuar sua rebelião no santuário celestial, veio atacar o ser humano no jardim do Éden. A estratégia utilizada foi semear a dúvida no coração de Eva. Pelo engano, levou a duvidar de Deus e a desobedecê-lo. Ao pecar, tornou-se um agente de Satanás na rebelião, levando Adão também para o mesmo caminho. O pecado entrou em nosso mundo pela escolha de Adão e Eva, segundo está lá em Romanos 5, versículo 12. E embora não tenhamos culpa pelo pecado de Lúcifer, nem de Adão e Eva, somos pecadores e sofremos as consequências do pecado. Né? Então, o pecado passou a todos nós e nós já nascemos assim. Né? Você vê lá o salmista Davi falando: em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, então a gente nasce, o bebezinho que nasce, qualquer ser humano que nascer nessa face da terra, até nesse momento, é então um pecador. O pecado é um vírus, né? É um vírus que passa ali... esqueci aqui a palavra, mas vai passando assim, de pai para filho, né? Passa para todos. Então, o pecado está em todos nós. Quer Pecado falar é isso? congênito. Certo, congênito, hereditário, né? É Hereditário. certo que vocês não morrerão, serão como Deus. Foi essa falácia que Essa foi a Satanás grande colocou para mentira, ele. né, Amazias? Essa foi a grande mentira. E a gente vai ver nos outros estudos, especialmente lá na frente, o estudo da morte, que ele continua perpetuando essa mentira. Você não morre. Você nunca vai morrer. Você passa daqui para um outro plano. A gente vai estudar melhor isso lá na frente. Então, ele é mentiroso e ele continua mentindo. E essa mentira aqui, ela abre margem para muita coisa. Né? Os estudos, eles estão todos linkados, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Então, é importante, você vai ver que cada vez que a gente for avançando, a gente vai querendo ou não voltando para outros pontos. Indo adiante aqui, o pecado no coração, né? O vírus do mal. Como eu falei, o pecado é como um vírus, né? A nossa natureza pecaminosa, a natureza deturpada. Para a gente poder entender aqui um pouco sobre essa questão do pecado, você sabe como é que fica um carro desalinhado, né? Quem é motorista aqui sabe como é que o carro, quando fica com o pneu desalinhado, como é que fica, né? Ele fica sempre puxando, né? Ele fica sempre puxando para um lado. E é isso aí que acontece com o pecado sendo dentro da nossa natureza. Nós sempre estamos propícios a fazer o que é errado. Né? O pecado está dentro de nós. Aquilo que a gente falou lá no início, que o pecado é errar o alvo. O que é errar o alvo? É fazer o errado, às vezes, querendo fazer o que é certo e já errando. Então, para te ver como está a nossa natureza. A gente quer fazer o que é certo e quando eu vi, já estou fazendo o que é errado. Inclusive, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já fiz. Então, essa é a nossa realidade hoje, como natureza. A nossa natureza está deturpada. Nós já nascemos neste mundo com uma natureza pecaminosa, com tendência para o que é mal. Nós temos aqui alguns textos importantes para a gente ler aqui. Salmo 51, versículo 5, primeiro texto aí. A gente pode ler para a gente. Aí, Rafael pega aí Efésios, capítulo 12, versículo 3. E a gente vai lendo os outros na sequência. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Exatamente, aquele ponto que eu acabei de trazer sobre o salmista Davi, né? Então, desde quando nós nascemos, a nossa natureza já é deturpada. Interessante, só você perceber, fazer um pequeno comentário rápido aqui. Eu tenho uma filha pequena, né, tá com 2 anos e 3 meses, e a gente percebe atitudes às vezes egoístas, né? Desde quando já é um pequeno bebê ainda, né? Não querer compartilhar com um amiguinho, um brinquedo. Então, você vê que a nossa natureza ela já vem deturpada desde quando, de fato, nós nascemos. Né? Efésios 2, 3. Efésios 2:3 diz assim:
Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A gente prefere fazer a vontade da nossa carne, né, do que fazer a vontade de Deus, o que é certo, né? Nós somos inclinados a fazer qual é o nosso desejo, o desejo da carne. Marcos 7, versículo 21 e 22. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então nós temos aí um raio-x da natureza humana aí nesses textos, né? Um raio-x de como nós somos. Jeremias 17, versículo 9 até o 10. Diz assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sou no coração. Eu aprovo os pensamentos para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Essa situação é meio desesperadora, né? A gente olhar quem nós somos a partir disso daqui, né? Inclusive, a psicologia ela confirma muito disso, né? Ela fala que o ser humano ele pode ser até mesmo um ladrão, um assassino em potencial, né? Porque coloca ele numa situação complicada, coloca ele numa situação ali complexa na vida, né? Coloca ele ali numa situação ali de desastre natural, enfim, o ser humano é levado a fazer coisas que nem ele mesmo imagina, né? Ah, dá poder ao homem que você vai ver quem ele é, né? Dá dinheiro para o homem que você vai ver quem ele é. Então, esse é o grande raio-x da humanidade. Nós temos essa natureza propícia para fazer o que é errado. Né? O vírus do mal, atos pecaminosos, é a prática do pecado, seja por pensamentos, palavras ou ações. Cada pecado cometido é registrado nos livros do céu. Apocalipse 20, versículo 12. Quem pode ler para a gente aí? E também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Muito bem. Então, nossos pecados, eles são registrados no céu, né? Então, estão ali registrados no céu. E isso é importante porque a gente vai ter a explicação de por que nossos pecados são anotados mais lá na frente, ok? Bom, a gente vai parar por aqui então, por hoje, né? Para que então possamos continuar na próxima aula. Nós já temos aqui 1 hora e 10 minutos mais ou menos de aula. Na próxima aula nós vamos encerrar, nós vamos fechar esse assunto, tá? E nós vamos linkar com o próximo estudo. Então, Enzo, Rafael. Muito bem. Rafael, temos aí perguntas aí no chat? Temos uma pergunta, mas eu creio que essa pergunta ela vai ser respondida melhor na continuação da aula. Então, vou guardar ela aqui com carinho para a gente responder na próxima aula. Vai ter um slide aqui que vai dar uma resposta para essa pergunta. Não só essa. Então, muito bem, meus amigos. Vamos parando por aqui. E na próxima semana, na outra quinta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, a gente vai estar estudando junto aqui esse tema da origem do mal e concluindo aqui a nossa aula. Vou pedir aqui, então, para o Amazias fazer a oração para nós, final, para a gente terminar. Muito bem, vamos orar. Importante só frisar, né, que a gente vai caminhando nesse estudo e a gente vê a humanidade numa situação muito complicada, né? E talvez a pergunta há uma saída, né? Há uma situação de solução, né? Há um escape para essa situação? Sim, há. E nós veremos nos próximos estudos justamente esse cenário se solucionando, tá bom? A gente vai continuando a acompanhar aí a narrativa do grande conflito entre o bem e o mal que começamos aí. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nesse momento,
queremos, Senhor, te pedir que o Senhor nos ajude a vencer a nossa própria natureza. O ser humano o pecado está dentro de nós. A nossa natureza é como se fosse um carro desalinhado, puxando sempre para o lado errado. E a gente, às vezes, sente isso. Querendo fazer o que é certo, acabamos fazendo o que é errado, né? Por favor, Pai, nos ajude a cada dia mais a vencer as nossas debilidades, as nossas fragilidades e as nossas tentações. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Valeu, meus amigos. Forte abraço. Boa noite a todos.